Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempinho de aprendizado no livro de Deus. Aprendendo nesta série magnífica, Cartas às 7 igrejas da Ásia, cartas cujo autor, o Senhor Jesus Cristo. Estamos na carta de número 5. Estas igrejas, que em realidade existiram, não são igrejas fictícias, abstratas, apenas simbólicas ou analogia de igreja. Não, elas existiram, e elas falavam na época de igrejas que surgiriam naquele período que Jesus disse lá no verso 19 do capítulo 1. Escreve: as coisas que viste, as que são. As igrejas é correspondente a esta segunda unidade do Apocalipse. As coisas que são, isto é, ao nosso período, a nossa era. A quinta carta, ou a igreja em Sardes, ela tem um qualificativo extremamente negativo. É a igreja que, mesmo viva, estava morta. Jesus, após se identificar com a igreja, ele disse aquilo que ele disse para todas elas: conheço as tuas obras. Já aprendemos que esses dizeres, conheço as tuas obras, Jesus não estava falando de pecados, de falhas da igreja. Ele estava falando de atividades. E quando se fala em atividades de uma igreja, logo se pensa em quê? Muita pregação, muito louvor, muito ensino, visitas, quem sabe filantropia, fraternidade. Era disto que Jesus estava falando. E isto são sinais de uma igreja ativista. Você sabe que na vida espiritual, tanto no sentido coletivo, igreja, como no sentido individual, membros, ovelhas, como nós somos tentados, como nós gostamos de ativismo, por que não dizer até de shows e
Fazemos tudo isso muitas vezes pensando que é algo tão importante. Aliás, não deixa, todas essas coisas são importantes, não deixam de serem importantes, desde que sejam feitas dentro de uma ordem divina. Não era o caso de Sardes, não é o caso de muitas igrejas hoje. Note, conheço as tuas obras. E veja, o restante, o que ele fala? Tens nome de que vives e estás morto. Às vezes, a igreja, ou determinadas igrejas, se apresenta na sua cidade, ou no cenário mundial, se apresenta como uma igreja famosa, uma igreja conhecidíssima, não só na cidade dela, mas no universo. E aqueles que fazem parte da mesma estão inchados, cheios de orgulho, de empáfia. Quando para Deus isto pode apenas significar aparência, e além de aparência, morte. Ele disse para a igreja de Sardes: tens nome de que vives, mas estás morto. Finalizando, vamos absorver esta lição. Não vamos nos envolver em grandes obras, em muitas atividades, sem vida, sem a graça de Deus, apenas por vaidade, apenas para relatórios, mas que estejamos preocupados em ter vida em tudo aquilo que fazemos na obra de Deus. E você sabe que vida é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitas vezes esta vida está ausente das atividades da igreja, como era o caso de Sardes. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Amém e amém.